Sejam muito bem-vindos ao Biocast. Eu sou a Giovana, apresentadora do seu podcast favorito sobre bioquímica, desempenho e ciência aplicada ao corpo humano. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema fundamental para quem estuda o funcionamento do corpo durante o exercício: as vias metabólicas do músculo. Já parou para pensar como seu corpo gera energia para correr, levantar peso ou até mesmo ficar de pé? Vamos entender um pouco mais sobre como o músculo funciona com os nossos convidados especiais. Mas antes disso, quero agradecer a produção do Biocast de hoje, Bia e Isabelle. Então, ajusta o volume, prepara a mente e vem com a gente entender o que move os seus músculos de verdade. Agora, estamos aqui com a nossa primeira convidada, a acadêmica Maria Eduarda, que vai nos explicar sobre as vias de lipólise e beta-oxidação dos ácidos graxos. Bom dia, gente. Bom dia, Giovana. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui no Biocast hoje para poder falar um pouco sobre a via de lipólise e a beta-oxidação dos ácidos graxos. Então, Gi, a via de lipólise é nada mais nada menos do que um processo catabólico pelo qual os triglicerídeos que estão armazenados no tecido adiposo são quebrados em ácidos graxos livres e glicerol. E quanto à localização? Como eu já dito antes, eles são armazenados nos adipócitos e um triglicerídeo ele vai ser formado por uma molécula de glicerol ligada a 3 ácidos graxos. E as etapas? Então tá, as etapas elas constituem 3, é a estimulação hormonal, ativação das lipases e liberação do produto. A primeira etapa então vai ser a estimulação hormonal. Então nós vamos ter aí hormônios lipolíticos, como, por exemplo, a adrenalina, a noradrenalina, o glucagon, o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, e o cortisol, que ele está em menor grau, ele é usado menos, tá, em menor grau, como um regulador crônico. E caso vocês não saibam, hormônios lipolíticos são aqueles que promovem a quebra de gordura no organismo. E aí vão ser eles que vão liberar os ácidos graxos e glicerol para serem usados como fonte de energia. E aí entram esses que eu já falei para vocês. Esses hormônios eles vão se ligar a receptores adrenérgicos na membrana dos adipócitos e vão ativar uma cascata intracelular. Receptores adrenérgicos são proteínas que se encontram nas membranas celulares e vão ser ativadas por catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina. Ficou claro? Alguma dúvida? A segunda etapa é a etapa de sinalização. Então, a ativação da adenilato ciclase, o aumento do AMP cíclico e a ativação da proteína quinase A. Então, o primeiro passo é: o hormônio se liga ao receptor beta-adrenérgico, que está acoplado à proteína G. Logo após, ocorre a ativação da adenilato ciclase, que converte ATP em AMP cíclico. Após o AMP cíclico, ele vai estar ativando a proteína quinase A, e essa proteína ela vai fosforilar e vai ativar as enzimas lipolíticas. O que é o fosforilamento? O que é a fosforilação, né? É a adição de um grupo fosforílate, é a adição de um grupo de fosfato. Com isso, nós vamos entrar na liberação dos produtos. Então, os ácidos graxos livres vão se ligar à albumina no plasma, dentro do vaso sanguíneo, para transporte. Vai ser utilizado como fonte de energia por tecidos como músculo esquelético, coração e fígado. No fígado, eles podem ser convertidos em corpos cetônicos, e especialmente durante o jejum prolongado. Já o glicerol vai ser transportado ao fígado, onde é convertido em glicerol 3-fosfato, entrando na glicogênese, que é a formação de glicose, ou glicólise. Depende da necessidade energética de cada pessoa. E o que acontece no final? Então, agora, por fim, vou falar da regulação da lipólise. Nós temos o estímulo, que é a ativação, que vai ocorrer por jejum, exercício físico, estresse ou hormônios, como adrenalina, noradrenalina e glucagon. E nós vamos ter a inibição, que é a antilipólise. A inibição vai ser feita por um hormônio chamado insulina. Como é que vai estar acontecendo, então? A insulina ela vai atuar reduzindo os níveis de AMP cíclico por ativação da fosfodiesterase, que degrada o AMP cíclico. Como a AMP cíclico está degradado, vai inativar a proteína quinase A, impedindo a fosforilação da HSL
e da perliptina. A HSL é o hormônio sensitive lipase, como eu já tinha explicado antes. E a perliptina é uma proteína que vai revestir os lipídios nos adipócitos, que quando fosforilada pela proteína quinase A, vai facilitar o acesso das lipases ao conteúdo lipídico. Enfim, sei que foi curto, foi bem resumido, mas eu espero que tenha dado para todo mundo entender bem como funciona mais ou menos a via de lipólise. Sim, a beta-oxidação é um processo mitocondrial de degradação sequencial dos ácidos graxos em unidade de acetil-CoA, fundamental para o fornecimento de energia. Vão liberar a cada ciclo uma molécula de acetil-CoA, NADH e FADH, que vão alimentar uma cadeia transportadora de elétrons e resultam em grande produção de ATP. Essa vai ser uma das fontes mais eficientes do organismo. Quanto à localização, vão estar localizados na matriz mitocondrial, mas antes o ácido graxo ele precisa ser ativado e transportado para dentro da mitocôndria. Então, quanto às etapas? A primeira etapa vai ser a ativação desse ácido graxo fora da mitocôndria. Então, o ácido graxo ele vai reagir com a coenzima A para formar acil-CoA, usando 2 ATPs equivalentes. A enzima que vai reagir com o ácido graxo é a acil-CoA sintase, e isso tudo vai ocorrer no citosol. O próximo passo, então, vai ser o transporte para a mitocôndria. Então, o ácido graxo cadeia longa, ele vai estar utilizando o sistema carnitina. Como é que funciona isso? Basicamente, como o acil-CoA ele não atravessa a membrana mitocondrial interna, ele é convertido pela carnitina aciltransferase 1 ou carnitina palmitoitransferase 1 em acilcarnitina na membrana externa. Aí a enzima translocase transporta essa acilcarnitina para a matriz mitocondrial. Após tudo isso, após esse transporte, a CTP2 volta a ser o acil-CoA na matriz mitocondrial mesmo. E aí, com isso, a gente inicia o ciclo de beta-oxidação. Vai ser dentro da matriz mitocondrial, tem 4 reações principais. A primeira é desidrogenação. O terceiro passo é a desidrogenação. Então, o L3-hidroxiacil-CoA vai se transformar em 3-cetoacil-CoA. E isso vai ser feito pela enzima hidroxiacil-CoA desidrogenase, que vai oxidar o grupo hidroxila. E isso vai gerar o NADH. O segundo passo é a hidratação. Então, a gente vai pegar o trans-delta-enoi-CoA e vai transformar ele em L3-hidroxiacil coenzima A. Nesse processo, a gente vai estar utilizando a enzima enoi-CoA hidratase, que ela vai adicionar uma água à dupla ligação. O quarto processo, então, é a tiólise, ou clivagem. O 3-cetoacil-CoA mais um CoA vai formar acetil-CoA mais um novo acil-CoA. Isso vai ser formado pela beta-cetotiolase, que vai clivar a ligação, liberando acetil-CoA e um novo acil-CoA, com 2 carbonos a menos. Cada ciclo ele vai remover 2 carbonos do ácido graxo como acetil-CoA. O processo ele vai acontecer, vai repetir, até que toda a cadeia de ácido graxo seja convertida em acetil-CoA. Então, a cadeia ela tem 16, então em pares de 2, eles vão sendo quebrados. E o que acontece depois? O novo acil-CoA, ele é menor, vai entrar em um novo ciclo de beta-oxidação. O acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs para produzir mais NADH, FADH e o GPT, que é triofosfato de guanosina. E os NADH e FADH da beta-oxidação e do ciclo de Krebs vão alimentar a cadeia respiratória, gerando ATP. E o exemplo é o ácido palmítico, que é o mais utilizado. São 7 ciclos de beta-oxidação e ele vai produzir 8 acetil-CoAs, 7 NADH, 7 FADH e vai ter uma geração total de energia de 106 ATPs, após considerar os custos de ativação.
Agora eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui no podcast com você, Gi, nossa apresentadora maravilhosa, e os meus outros companheiros e amigos de profissão. Muito obrigada, beijo. Foi uma ótima explicação, nos ajudou bastante a entender as vias. Agora estamos aqui com o nosso próximo convidado, o acadêmico Pedro Otávio, que nos vai explicar sobre como funciona a obtenção de energia por proteólise. Bom dia, Pedro. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer pelo convite, e especialmente a Giovana. E quero cumprimentar todos os participantes e todos os envolvidos, e principalmente quem está assistindo aí de casa. Eu estou muito feliz de fazer parte desse papo, de fazer parte dessa conversa. O que é proteólise? Ok, vamos lá. A proteólise ela é a quebra de proteínas em peptídeos e depois em aminoácidos livres. Ela ocorre de forma digestiva, como no trato gastrointestinal, ou intracelular, quando a célula precisa de energia ou precisa reciclar proteínas danificadas. Como é feita a obtenção de energia por esse processo? Agora, a parte da obtenção de energia, a partir desse processo conhecido como proteólise, essa obtenção de energia ela pode ser feita pela digestão das proteínas, em que acontece no sistema digestivo com a ajuda de enzimas como pepsina, tripsina e quimiotripsina, em que essas proteínas são quebradas em aminoácidos que são absorvidos pelo intestino e vão para o sangue. Outro jeito é os aminoácidos no metabolismo energético, em que uma vez dentro da célula, os aminoácidos podem ser usados para a síntese proteica ou quando há necessidade de energia, por jejum, exercício intenso ou jejum prolongado, são degradados para gerar ATP. Isso sendo feito por meio de etapas. Quais são as etapas que você mencionou? Essas etapas que eu falei, elas são divididas em 3 etapas. A primeira etapa trata-se da desaminação, em que é a remoção do grupo amina dos aminoácidos e formando amônia, ou ureia, no fígado. O que sobra é esqueleto de carbono, um composto orgânico. A segunda etapa é a conversão em intermediários metabólicos, em que após essa desaminação dos aminoácidos, a remoção do grupo amina, o que resta é o esqueleto carbono. Esses esqueletos são convertidos em intermediários que alimentam o ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. Os principais intermediários formados nessa segunda etapa é o piruvato, em que ele é formado a partir de um aminoácido como alanina, serina e glicina. O piruvato pode ser convertido em acetil-CoA ou oxalaceto. O segundo intermediário é o acetil-CoA, derivado de aminoácidos como leucina e isoleucina. Entra diretamente no ciclo ao se combinar com oxalacetato para formar citrato. O terceiro é o alfa-cetoglutarato, formado a partir de aminoácidos como glutamato e prolina. É um intermediário do ciclo que pode ser utilizado para gerar energia ou para a síntese de outros compostos. O quarto é o succinil-CoA, derivado de aminoácidos como metionina e valina, participa do ciclo sendo convertido em succinato. O quinto é o fumarato, formado a partir de aminoácidos como fenilalanina e tirosina, é convertido em malato no ciclo. E depois o último, o último intermediário formado é o oxalacetato, que é derivado de aminoácidos como aspartato e asparagina, pode se combinar com acetil-CoA para reiniciar o ciclo. Após isso, esses intermediários eles fazem uma integração com o ciclo de Krebs, em que ocorre na matriz mitocondrial uma série de reações que oxidam o acetil-CoA, produzindo NADH, FADH, GTP ou ATP. Os intermediários formados a partir dos esqueletos de carbono dos aminoácidos entram em pontos específicos do ciclo, contribuindo para a produção de energia. Falando de uma forma mais simplificada dessas etapas, temos a primeira, que é a condensação, em que o acetil-CoA, os 2 carbonos se combinam com o oxalacetato com 4 carbonos para formar citrato com 6 carbonos. Depois, a isomerização, em que o citrato é convertido em isocitrato.
E depois a descarboxilação oxidativa. O isocitrato é convertido em alfa-cetoglutarato, liberando CO2 e produzindo NADH. Outra descarboxilação oxidativa é o alfa-cetoglutarato, que é convertido em succinil-CoA, liberando CO2 e produzindo NADH. A conversão do succinato, o succinil-CoA, é convertido em succinato, gerando GTP ou ATP. E a oxidação em que o succinato é oxidado e a fumarato, produzindo FADH2. E depois a hidratação, o fumarato é hidratado a malato, e a oxidação final em que o malato é oxidado a oxalacetato, produzindo NADH. O oxalacetato regenerado pode então combinar-se com outro acetil-CoA, reiniciando o ciclo. E a produção de energia em que cada volta desse ciclo gera 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP ou ATP e 2 CO2. Os NADH e o FADH produzidos transportam elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, localizada na membrana interna da mitocôndria, onde ocorre a fosforilação oxidativa, resultando na produção de ATP. E por último, na terceira etapa, na fosforilação oxidativa, os elétrons de NADH e FADH entram na cadeia respiratória mitocondrial, produzindo ATP via fosforilação oxidativa, dando um resultado final em energia em forma de ATP. Em que situação isso se torna comum? Agora, falando em situações em que isso se torna comum, a gente fala como jejum prolongado, exercício intenso e estados catabólicos, como, por exemplo, caqueixa, desnutrição severa e até doenças metabólicas ou respostas inflamatórias intensas. Agora vamos falar com a acadêmica Gabriela, que nos vai explicar sobre a utilização de aminoácidos como fonte de energia. Olá, pessoal! Gostaria muito de agradecer pela honra e pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada a todos os meus colegas que estão aqui comigo e aos telespectadores que estão assistindo. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar cada pedacinho desse podcast maravilhoso. Gi, muito obrigada. Bom, hoje eu vou falar sobre como funciona a utilização de aminoácidos como fonte de energia. Basicamente, ela ocorre principalmente em situações de um jejum prolongado ou um exercício intenso, às vezes até um déficit calórico, quando as nossas reservas de glicogênio e lipídios estão reduzidas. Então, o metabolismo dos aminoácidos para a produção de energia vão envolver alguns processos bioquímicos específicos que eu vou estar citando logo a seguir. Vamos começar com a questão da desaminação, que funciona basicamente da seguinte forma. Os aminoácidos, eles não podem ser diretamente oxidados no nosso organismo. Então, primeiramente, o grupo amino, que é o NH2, vai ser removido, principalmente no fígado, graças à desaminação oxidativa, que ocorre através da enzima glutamato desidrogenase. Então, depois que isso acontece, esse grupo amino ele é convertido em amônia, a NH4, mas que é muito tóxica para o nosso organismo e é rapidamente transformada em ureia para que possa ocorrer, então, o ciclo da ureia na excreção renal. Bom, já que o grupo amino foi retirado, a pergunta que fica é aonde que vai esse esqueleto carbonado, os carbonos que sobraram, a cadeia carbônica que sobrou do aminoácido. Então, esse esqueleto carbonado, ele pode seguir algumas diferentes vias metabólicas, como, por exemplo, a glicogênese, onde vai acontecer a conversão em piruvato ou, às vezes, algum intermediário do ciclo de Krebs, permitindo, então, a formação da glicose. Outra opção seria a cetogênese, onde ele vai ser convertido em acetil-CoA ou acetoacetato, que vai levar à produção de alguns corpos cetônicos ou até mesmo a oxidação direta, onde ele vai ter entrada no ciclo de Krebs para gerar um ATP por via fosforilação oxidativa. E qual a classificação dos aminoácidos quando ao destino metabólico? Tendo isso em vista, a gente pode classificar os aminoácidos quanto ao seu destino metabólico, já que ele teve aquelas 3 opções. Então, os aminoácidos eles vão poder ser glicogênicos, que vão ser os percussores para a glicose,
né, como eu falei que ele foi para a via da glicogênese, eles vão poder ser cetogênicos, que foram os aminoácidos, né, que foram para a cetogênese, ou eles podem ser mistos, né, gerando tanto glicose quanto corpos carbônicos, que é o que acontece na cetogênese. Quais são os contextos clínicos relevantes? Então, pessoal, como eu já tinha falado anteriormente, a gente vai ter alguns contextos clínicos que vão ser relevantes para a utilização de aminoácidos como uma fonte energética, como, por exemplo, o jejum prolongado, né, que vai ocasionar um aumento da proteólise muscular para fornecer esses aminoácidos para a glicogênio hepática, ou, por exemplo, doenças hepáticas, que vai realmente levar ao comprometimento do ciclo da ureia, que pode levar a uma hiperamonemia, ou um exercício físico intenso, que vai utilizar os aminoácidos de cadeia ramificada como substrato energético nos músculos. Mas então, para a gente finalizar, é bom a gente falar sobre a eficiência energética que a utilização de aminoácidos como fonte energética traz para a gente. Uma oxidação completa de 1 grama de proteína vai fornecer aproximadamente 4 quilocalorias, que vai acabar sendo similar aos carboidratos, mas menos eficiente que os lipídios. Então, os aminoácidos realmente vão ser usados como fontes energéticas secundárias, que vão ser mais utilizadas em situações de estresse metabólico, sabe? E aí, essas variações vão depender muito sobre as necessidades fisiológicas do corpo naquele momento, mas geralmente elas não são a primeira opção. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, pelo convite de estar aqui. Eu espero muito que cada telespectador possa ter aprendido pelo menos um pouquinho sobre cada um dos conteúdos, mas qualquer coisa a gente está sempre aqui à disposição para explicar um pouquinho mais ou conversar um pouquinho mais. Espero que logo, logo a gente possa voltar em mais um podcast, mas muito obrigada pelo convite mais uma vez e obrigada aos meus colegas também por estarem aqui e por terem passado esses conteúdos tão relevantes pra gente, Muito obrigada, pessoal! Continuando nossa jornada, aqui com a acadêmica Aniele, que nos vai explicar sobre a relação dos temas com a glicogênese. Oi, Gi, bom dia! Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui no Biocast para falar um pouquinho da relação da glicogênese com a lipólise, beta-oxidação e proteólise durante a obtenção da energia. O que é glicogênese? Primeiramente, a gente vai começar falando sobre a glicogênese. O que é a glicogênese? É um processo de formação de glicogênio a partir da glicose, e ele ocorre em situações onde existe o excesso de glicose. Qual é a relação da glicogênese com a lipólise? E é aí então que a gente vai entrar com a relação da glicogênese e as outras vias. A primeira que a gente vai ver é a relação dela com a lipólise. O que é a lipólise? É a quebra de triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. Quando a glicogênese é inibida, a lipólise é ativada para suprir energia, e essa é a relação das duas. Quando não há glicose suficiente para fazer glicogênio, o corpo ativa a lipólise para obter energia. Qual é a relação da glicogênese com a beta-oxidação? E então, a gente vem com a nossa segunda relação, que é a glicogênese e a beta-oxidação. A beta-oxidação, ela ocorre depois da lipólise, que é o catabolismo dos ácidos graxos dentro das mitocôndrias, que gera o acetil-CoA, o NADH e o FADH2, que alimentam o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. E a relação delas é, enquanto a glicogênese é desligada, a beta-oxidação está ativa para fornecer o ATP, inclusive para sustentar a gliconeogênese que compete com a glicogênese. Qual é a relação da glicogênese com a proteólise? E por fim, a glicogênese com a proteólise. A proteólise é a degradação de proteínas em aminoácidos. Qual que é a relação dessas duas? A proteólise fornece substratos para a gliconeogênese, que compete com a glicogênese. Quando não há glicose suficiente para o armazenamento, então o corpo prioriza manter a glicemia, não armazenar. E por fim, é isso. Muito obrigada pela oportunidade e sempre que precisar, estamos aqui. Agora, por fim, mas não menos importante, estamos com a acadêmica Maria Laura, que nos vai explicar sobre a relação da cetogênese a partir da proteólise e da utilização de aminoácidos. Oi pessoal, oi Gi, bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite e cumprimentar a todos os ouvintes e colegas que estão acompanhando esse episódio. É um prazer estar aqui com vocês. O que é cetogênese e por que ela é importante para o nosso corpo?
Então, Gi, a cetogênese é o processo pelo qual o fígado produz corpos cetônicos a partir de ácidos graxos, ou seja, da gordura. Esse processo ele se torna essencial em situações onde há baixa disponibilidade de glicose, como durante o jejum prolongado, dietas cetogênicas ou em pessoas com diabetes descompensado. Nessas condições, o corpo ele não vai conseguir usar a glicose como principal fonte de energia, então ele vai recorrer à gordura, que vai ser transformada em corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos servem como um combustível alternativo, especialmente para o cérebro, que normalmente depende da glicose, mas nessas situações de escassez, ele vai passar a usar os corpos cetônicos para se manter funcionando. Em quais situações o corpo recorre à cetogênese como principal fonte de energia? O corpo ele vai ativar a cetogênese principalmente em situações de jejum prolongado, dietas com pouquíssimos carboidratos, exercícios físicos muito prolongados com pouca ingestão de carboidrato e também diabetes tipo 1 não tratado, já que vai haver falta de insulina e a glicose não vai conseguir entrar dentro das células. Nesses contextos, como a glicose está indisponível, o corpo vai mobilizar a gordura e o fígado vai transformar os ácidos graxos em corpos cetônicos. Qual o processo bioquímico da cetogênese? Então, Gi, do ponto de vista bioquímico, a cetogênese ela vai ocorrer nas mitocôndrias da célula do fígado, a partir da beta-oxidação dos ácidos graxos, que foi o que a nossa amiga acadêmica Maria Eduarda nos explicou anteriormente. Eu vou resumir mais ou menos como funciona. Os ácidos graxos que vão vir da gordura, eles vão ser quebrados por beta-oxidação, que vão formar o acetil-CoA. Quando tiver muito acetil-CoA e pouco oxalacetato, como, por exemplo, no jejum, o ciclo de Krebs ele vai ficar sobrecarregado. Dessa forma, o fígado vai ter que converter esse excesso de acetil-CoA em corpos cetônicos. Os principais corpos cetônicos são o acetoacetato, o beta-hidroxibutirato e uma pequena quantidade de acetona. Esses corpos cetônicos eles vão ser liberados no sangue e depois transportados para outros tecidos. Em quais locais do corpo cetogênico são usados? Ótima pergunta, Gi. Os corpos cetônicos produzidos no fígado não são usados pelo próprio fígado, mas sim enviados para outros tecidos que precisam de energia. Eles são usados principalmente pelo cérebro, especialmente em jejum prolongado. O cérebro ele chega a usar até 70% da energia vinda de corpos cetônicos. Pelos músculos esqueléticos também, como também pelo coração e pelos rins. Esses tecidos eles vão captar os corpos cetônicos e os converter de volta em acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs e gerar o ATP, que é a energia celular. Resumindo, os corpos cetônicos eles são tipo um plano B energético super eficiente e eles vão ajudar o corpo a sobreviver em situações onde não tem glicose disponível. Gente, agora eu quero agradecer todos os acadêmicos que tiveram a disponibilidade